done this, don't you? I know what you did! I didn't do anything! Why are you doing this? Preste atenção a estas imagens da câmera de segurança. 15 de março de 2023. Uma rua residencial tranquila em Durham, Carolina do Norte. Luz do fim da tarde. Uma mulher e um homem estão parados na entrada de uma modesta casa térrea. Suas vozes estão alteradas. Os gestos são bruscos. Ela aponta para ele, enfática, magoada. Ele dá um passo à frente. Mãos para cima, na defensiva. A discussão aumenta. Ela se vira para ir embora. Ele a segue, agarra seu braço. Ela se solta bruscamente, grita algo final. Ele a solta. Ela desaparece lá dentro. Ele fica ali por um momento, sozinho. Depois entra em seu carro e vai embora. Aquele clipe de 10 segundos captura a última vez que Keta Washington confrontou o homem que ela amou, em quem confiou e com quem construiu uma família por 10 anos. 2 semanas depois, ela estaria morta, e essas mesmas imagens se tornariam a pedra angular emocional de um julgamento de assassinato que expôs uma das vidas duplas mais calculadas da memória recente, uma conspiração nascida não da paixão, mas do pânico, egoísmo e da necessidade desesperada de impedir que 2 mundos separados colidissem. 12 de abril de 2023, 8h34. A polícia de Durham responde a um pedido de verificação de bem-estar na 1427 East Umstead Street. Um vizinho não via Keta Washington ou sua filha de 8 anos, Amara, há 3 dias. O carro de Keta estava estacionado na entrada, luzes apagadas, nenhuma resposta na porta da frente. Os policiais dão a volta pelos fundos, destrancado. Eles entram. Eles encontram Keta no quarto principal, no chão ao lado da cama, sem sangue, sem ferimentos óbvios, mas o quarto parece estranho. Um abajur tombado e a cúpula rachada. Um travesseiro no tapete a alguns metros de distância. Roupa de cama puxada pela metade para fora do colchão. O médico legista chega, causa da morte, asfixia por sufocamento, pressão manual e sustentada, hora da morte estimada entre o final da noite de 9 de abril e a madrugada de 10 de abril, cerca de 72 horas antes da descoberta. Isso não foi natural, isso não foi suicídio, isso foi um homicídio deliberado. A investigação começa com a pergunta mais básica: quem teria motivos para querer que Keta Washington fosse silenciada para sempre? Keta Washington tinha 35 anos. Nascida e criada em Charlotte, ela se mudou para Durham no início dos seus 20 anos em busca de melhores oportunidades. Ela se tornou higienista dental em uma pequena clínica familiar no centro, conhecida por suas mãos gentis, seu riso fácil, a maneira como conseguia acalmar até os pacientes mais nervosos. Colegas a descreviam como estável, gentil, a pessoa a quem todos recorriam quando as coisas ficavam estressantes. Em 2013, ela conheceu Elias Vine durante uma limpeza de rotina. Ele era charmoso, bem vestido, fácil de conversar. Ele a convidou para sair após a consulta. Ela disse sim. 6 meses depois, eles estavam morando juntos em Durham. Parecia o começo de algo sólido. Em 2015, Keta engravidou. A filha deles, Amara, chegou no início de 2016. Elias estava lá para o nascimento, permaneceu durante os meses, sem dormir. Ajudou com mamadeiras e fraldas. Ele nunca a pediu em casamento, nunca falou de casamento, mas Keta não pressionou. Eles eram uma família. Isso era suficiente. Elias trabalhava como gerente de negócios regionais para uma empresa de logística, bom salário, viagens frequentes, 3 ou 4 dias por semana na estrada, às vezes mais. Reuniões com clientes em Raleigh, Charlotte, Greensboro. Keta aceitava isso. Ela focou em Amara, em sua carreira, em manter a casa deles acolhedora e estável. No início de 2023, após 10 anos juntos, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Elias estava mais distante. O telefone dele ficava virado para baixo. Chamadas eram atendidas na garagem ou no carro. Keta sentiu a mudança, mas disse a si mesma que estava sendo paranoica. Ela o amava. Ela confiava nele. Ela não deveria. Elias Vine tinha 38 anos. Criado em Greensboro,
Em um lar estável de classe média, ele sempre fora ambicioso, boas notas, diploma em administração, ascensão constante na empresa de logística, organizado, estratégico e excepcionalmente bom em compartimentalização. Quando conheceu Keta em 2013, ele foi sincero, ele se importava com ela, mas com o passar dos anos, a vida doméstica começou a parecer um peso, as mesmas rotinas, as mesmas responsabilidades. Ele amava Amara profundamente, mas não estava pronto para ficar totalmente amarrado. No outono de 2018, em uma missão de uma semana em Raleigh, Elias conheceu Sloan McIntyre no bar de um hotel. Ela tinha 32 anos, representante de vendas farmacêuticas, confiante, perspicaz, bem-sucedida por seus próprios méritos. Eles conversaram até tarde, beberam, acabaram no quarto dela. Elias disse a si mesmo que era coisa de uma noite. Não foi. Em semanas, eles estavam trocando mensagens constantemente. Em um mês, ele estava dirigindo para Raleigh regularmente, dizendo a Keta que eram visitas prolongadas a clientes. Para Sloan, ele se apresentou como solteiro, trabalhando em Durham, no meio da semana, mas sem compromisso. A mentira veio fácil, sem esforço. Em dezembro de 2018, o relacionamento estava sério. Sloan queria compromisso. Em um momento de impulso imprudente, Elias a pediu em casamento. Eles se casaram silenciosamente em um tribunal de Raleigh no dia 12 de janeiro de 2019. Certidão de casamento registrada, legal, vinculativo. Sloan não fazia ideia de que Keta existia, nenhuma ideia de que Amara existia. Elias disse a ela que seu trabalho exigia que ele passasse metade da semana em Durham, cuidando de contas regionais. Ela aceitou. O próprio trabalho dela envolvia viagens. Encaixou perfeitamente. Pelos próximos 5 anos, Elias viveu 2 vidas completas e paralelas. 3 ou 4 dias por semana em Durham, com Keta e Amara. Jantares, histórias para dormir, deixá-la na escola. Os dias restantes e a maioria dos finais de semana em Raleigh com Sloan. Noites de encontro, compra de apartamento, conversas sobre começar a própria família. 2 casas, 2 mulheres, 2 versões de si mesmo. Ele nunca escorregou, nenhuma vez. Até o final de 2022, Sloan começou a notar inconsistências, histórias que não batiam, pequenas contradições. Em janeiro de 2023, ela fez algo que nunca havia feito antes. Checou o telefone de Elias enquanto ele tomava banho. Ela encontrou uma longa conversa de texto com Keta, fotos recentes, mensagens afetuosas. Uma criança chamada Amara, referida como nossa garota. Sloan o confrontou naquela noite. Elias negou o romance, disse que Keta era uma velha amiga, que Amara era uma afilhada. Sloan queria acreditar nele. Ela quase acreditou. Do outro lado da cidade, em Durham, as próprias suspeitas de Keta haviam chegado a um ponto de ruptura. A distância de Elias havia se tornado impossível de ignorar. Uma noite, no início de março, enquanto ele dormia, ela pegou o telefone dele. Ela encontrou Sloan, fotos de um casamento, mensagens chamando Sloan de esposa. Keta sentiu o chão sumir. Ela acordou Elias, mostrou-lhe as provas, exigiu a verdade. Ele tentou mentir. Ela pressionou mais. Finalmente ele admitiu tudo. O casamento com Sloan em 2019. Os 5 anos vivendo dividido entre 2 cidades, 2 mulheres. Keta ficou arrasada. 10 anos, uma filha, e ele estava legalmente casado com outra pessoa o tempo todo. Ela disse para ele ir embora. Ele fez as malas e foi embora de carro. No dia seguinte, Keta ligou para ele. Eles precisavam discutir sobre Amara, custódia, pensão alimentícia, o futuro. Eles concordaram em se encontrar na casa no dia 15 de março para conversar. A conversa foi tudo, menos calma. A câmera de segurança capturou tudo. A raiva de Keta, sua dor, sua recusa em ser dispensada. Ela disse a Elias que entraria com pedido de pensão alimentícia. Ela buscaria a custódia total, a menos que ele assumisse as responsabilidades legalmente. E se ele lutasse contra ela, ela garantiria que Sloan soubesse de cada detalhe. Os 10 anos, a filha,
as mentiras. Elias entrou em pânico. Se Sloan soubesse de toda a verdade, o casamento dele acabaria. Se Queta buscasse pensão alimentícia formal, as finanças dele, já esgotadas por manter 2 casas, entrariam em colapso. Os pagamentos ordenados pelo tribunal o arruinariam. Ele tentou acalmá-la, prometeu que poderiam lidar com isso em particular. Queta recusou. Ela queria isso documentado. Legal, concluído. A discussão se tornou física. Empurrões, vozes alteradas. Queta se afastou. Elias a seguiu. Agarrou seu braço. Ela se soltou. Disse a ele para sair. Ele foi embora, mas a ameaça permaneceu. Naquela noite, Elias dirigiu para Raleigh e contou a Sloan a verdade. Tudo. Queta, Amara, os 10 anos, a vida dupla. A reação de Sloan foi de fúria, traição, humilhação. Ela perguntou por quê. Elias disse que havia cometido erros, mas a amava, queria salvar o casamento deles. Então ele contou a ela sobre o confronto, sobre as ameaças de Queta de expô-lo, de levá-lo ao tribunal, de arrastar os nomes de ambos por meio de processos públicos. Sloan ouviu. Sua mente se tornou prática. Se isso se tornasse público, documentos judiciais, cobertura de notícias, a carreira dela em vendas farmacêuticas sofreria. Reputação, relacionamentos profissionais, tudo o que ela havia construído. O problema era Queta. Se Queta desaparecesse, o problema desaparecia. Nenhum deles disse a palavra matar a princípio, mas o pensamento se instalou entre eles. Ao final da conversa, Sloan disse claramente: se ela não estivesse aqui, tudo isso desapareceria. Elias não discordou. Eles começaram a planejar. O plano era brutalmente simples. Elias voltaria para Durham, pediria desculpas, tentaria convencer Queta a lidar com tudo em particular, sem tribunais, sem exposição. Se ela recusasse, ele esperaria até que ela estivesse dormindo, a sufocaria com um travesseiro, encenaria a cena como uma invasão domiciliar, derrubaria móveis, levaria a bolsa dela, deixaria a porta dos fundos entreaberta. Sloan forneceria o álibi. Elias estivera com ela em Raleigh a noite inteira. Eles escolheram o dia 9 de abril. Elias mandou uma mensagem para Queta. Ele queria se desculpar, conversar sobre Amara com calma, talvez passar a manhã com ela. Queta, esperando por algum tipo de encerramento, concordou. Ele chegou por volta das 20 horas. Eles conversaram na sala de estar, tenso, mas civilizado. Queta colocou Amara na cama no andar de cima. Voltou para baixo. Disse a Elias que ele poderia dormir no sofá se quisesse ver Amara de manhã. Ele aceitou. Queta foi para a cama por volta das 23 horas. Elias esperou no escuro. Por volta das 2 da manhã, ele subiu as escadas. Queta estava dormindo de lado. Ele pegou um travesseiro do chão, pressionou sobre o rosto dela. Ela acordou, lutou, arranhou os braços dele. Ele usou todo o seu peso. Segurou firme. Minutos se passaram. Ela parou de se mover. Ele checou o pulso dela. Nada. Ele encenou o quarto. Tombou o abajur. Puxou a roupa de cama, moveu uma cadeira, pegou a bolsa dela, saiu pela porta dos fundos, dirigiu direto para Raleigh, chegou ao apartamento de Sloan por volta das 4 da manhã.